Olá, meu nome é Tiago Baldani Gomes de Filippo, sou juiz de direito no estado de São Paulo há mais de 13 anos e professor do CERS. Meu objetivo hoje é passar 4 dicas básicas de como bem elaborar uma sentença. Nós sabemos que as sentenças são a principal atividade de um juiz e é natural que elas sejam cobradas como uma das etapas do concurso à magistratura, tanto a magistratura federal quanto a magistratura estadual. Portanto, nós sabemos que nos concursos são exigidas tanto a elaboração de uma sentença civil quanto de uma sentença criminal. Vamos às 4 dicas principais. Em primeiro lugar, ler com calma e atenção o caso ou problema, fazendo um rascunho e uma folha ao lado de tudo aquilo que merece ser abordado. Essa primeira dica parece elementar, mas é a base da elaboração de uma boa sentença. Deve ser prestada muita atenção ao caso. Quer se trate de uma cópia de um processo inteiro, quer se trate de um problema em forma de um enunciado, de uma questão discursiva. Leia com calma, atente-se aos nomes das partes, escreva em uma folha avulsa os artigos de lei que podem ser aplicados, os trechos da doutrina, os acórdãos mais interessantes e a solução ao caso. É muito importante que você não comece a redigir a sua sentença sem que saiba exatamente por quais caminhos passará e qual a solução a ser dada ao caso. Em segundo lugar, eu diria, cuidado com a gramática. Essa segunda dica também não é uma dica estrutural, no sentido de estrutura de sentença, e sequer é jurídica, propriamente dita, mas é de suma importância. Muito cuidado com a linguagem. A linguagem deve ser clara, elegante e assertiva. A linguagem é clara quando ela expressa com nitidez tudo aquilo que se quer dizer, além de ser coerente com o texto. A sentença, como um ato de Estado, deve ser acessível ao cidadão e não apenas ao profissional de direito. Em segundo lugar, a linguagem deve ser elegante. Linguagem elegante é aquela que é clássica, é aquela que é polida, evitando-se o juridiquês, com termos muito rebuscados e cafonas, que quase sempre não significam muita coisa. Nesse sentido, não estou dizendo que não devam ser usadas expressões latinas. Algumas das mais corriqueiras podem ser utilizadas, como pacta sunt servanda, in dubio pro réu, mas evite o abuso a essas expressões. E, em terceiro lugar, a linguagem deve ser assertiva. E linguagem assertiva é aquela que é categórica, firme, direta. Evite rodeios. A sentença é o momento em que o juiz deixa de ser imparcial para ser parcial, colocando-se ao lado da parte que tem razão. Portanto, evite expressões como eu acho, eu penso, parece melhor que, minha opinião é, preferindo afirmações categóricas. E deixe, se for o caso, para que o tribunal reforme a sua sentença. Em terceiro lugar, e aqui vai a dica mais complexa ou mais trabalhosa, é a atenção para algumas nomenclaturas e para a estrutura de sentença. Com relação às nomenclaturas, eu chamo a atenção para alguns pontos. Primeiro deles, nomes das partes. Autor é autor ou, no máximo, requerente. Réu é réu ou requerido. No processo penal, também pode ser chamado de acusado. Denunciado é aquele contra o qual apenas a denúncia é oferecida. A partir do momento de sua citação, ele deixa de ser chamado de denunciado para ser chamado de réu ou acusado. E é só, não inventem peticionário, demandante, suplicado, porque não há razão alguma para isso. Em segundo lugar, ainda dentro das nomenclaturas, chame cada instituto por seu nome. Cada instituto no direito tem a razão de ser, porque ele tem suas regras e princípios que lhe são próprios, que lhe governam. Portanto, não chame questão preliminar de questão prejudicial.
Evite chamar, ou não chame, isso é um erro crasso, não chame prescrição de decadência, não chame reconvenção de pedido contraposto, prisão preventiva de prisão temporária. Cada instituto tem o seu nome e é muito importante que nós nos atentemos a isso, porque um deslize, por menor que seja, mesmo que seja um único deslize, pode implicar a sua reprovação. Agora, com relação à estrutura das sentenças. Comece as sentenças, prefira começar as sentenças por vistos. Não coloque vistos e etc., porque esse etc. pode significar que existem razões ocultas para que você, juiz, chegou à decisão a que chegou, e essas razões não podem ser colocadas no papel. Portanto, a expressão vistos significa que você viu o processo, que você leu o processo, que você se atentou às questões do processo. Não use etc., porque parece a indicar que outras razões que não a leitura do processo conduziram você a decidir da forma com que decidiu, que vai contra o próprio espírito democrático de nosso Estado e a própria publicidade que deve permear os atos judiciais. A sentença propriamente dita é composta de 3 partes: relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório deve conter referência às etapas fundamentais do processo e a descrição dos fatos e menção singela aos argumentos jurídicos das partes de modo bastante sintético. Os relatórios não podem ser extensos, eles devem ser curtos, devem ser impessoais, lembrando que o juiz não está decidindo coisa alguma no relatório, ele apenas demonstra para as partes, para a sociedade, que ele leu o processo e quais as etapas do processo que ocorreram. Portanto, o relatório deve ser elaborado da maneira mais impessoal possível, indicando os principais atos processuais. Fundamentação. Fundamentação deve implicar análise das questões fáticas e das questões jurídicas. Mas antes disso, a fundamentação, e eu normalmente coloco o número 1 como relatório, número 2 como fundamentação, e se houver alguma questão que antecede a análise dos fatos, 2.1, e os fatos seriam 2.2, na fundamentação, ela deve começar com análise de alguma questão preliminar, ou de algumas questões preliminares, se houver, como falta de interesse processual, legitimidade de parte, alguma alegação de nulidade, alguma questão que deve ser apreciada de maneira antecedente ao mérito. Observando também que, se houver alegação de prescrição ou decadência, essas matérias não são propriamente preliminares ao mérito, mas elas são preliminares de mérito, de maneira que elas devem também ser decididas anteriormente à análise fática. Superada essa questão mais formal, digamos assim, o juiz julgará o pedido ou os pedidos propriamente ditos, começando com a frase: a pretensão procede, ou a pretensão não procede, ou a pretensão procede em parte. Em seguida, o juiz deve analisar todas as questões fáticas e as questões jurídicas da causa, analisando também todos os argumentos invocados pelas partes. É fundamental nesse aspecto a leitura do artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e também do artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, este último incluído recentemente pela Lei Anticrime, que é a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Eu digo que é fundamental a leitura desses 2 dispositivos, porque eles vão dizer o que significa uma sentença ou uma decisão, e sentença é espécie de decisão, o que significa uma decisão judicial não fundamentada. E, dentre as suas hipóteses, os dispositivos dirão, porque um é cópia do outro, suas redações são idênticas, eles dirão que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando ela deixa de analisar os argumentos trazidos
pelas partes. Portanto, todos os argumentos relevantes, os argumentos que poderão conduzir ao acolhimento ou à rejeição do pedido, devem ser analisados na sentença. Também tratando desses dois dispositivos, eu chamo a atenção para o inciso 6, tanto do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, quanto do inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 315 do Código de Processo Penal. E ambos vão dizer que considera-se não fundamentada uma decisão judicial que, entre aspas, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Essa redação implica uma revolução no nosso próprio direito jurisprudencial, em geral, por conta do protagonismo que se deu à jurisprudência, principalmente aqueles precedentes vinculantes, refletidos nas súmulas vinculantes, nas súmulas que devem ser observadas também, não por todos os juízes do Brasil, e aqui nós falamos das súmulas vinculantes do Supremo, mas das súmulas do STJ, as súmulas dos próprios tribunais locais e também das teses de jurisprudência, tanto nos julgamentos de recursos extraordinários repetitivos, recursos especiais repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas e também incidentes de assunção de competência. São mecanismos estabelecidos pelo Código de Processo Civil que implicam ou que exprimem, cujas decisões ali proferidas exprimem a necessidade de serem observadas pelos demais juízes e tribunais que lhes são vinculados como mecanismo de segurança, como mecanismo de isonomia. Né? Essa preocupação não existia até a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. É óbvio que algumas alterações legislativas pontuais flertaram com essa preocupação, a começar da Emenda Constitucional 45 de 2004, que estabeleceu as súmulas vinculantes, mas é fundamental nós nos atermos hoje a esse giro de raciocínio do nosso direito, no sentido de que importam as súmulas, importam as teses de jurisprudência, e já que importam as súmulas e teses de jurisprudência, elas devem compor necessariamente a fundamentação das decisões judiciais. Eu não estou dizendo que não seja importante a citação doutrinária. Ela é importante, mas mais importante do que isso, principalmente quando se trata de concurso da magistratura, é a menção às decisões dos tribunais. Verificar se o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a matéria, se o STJ já decidiu, e também, muito importante, verificar se o próprio tribunal ao qual se presta concurso já decidiu sobre a questão, se existe uma posição pacífica do tribunal sobre a matéria. E essa posição pacífica do tribunal deve ser necessariamente citada na fundamentação das sentenças e deve compor a argumentação. E mesmo quando o tribunal tem uma posição pacificada e essa posição não se coadune com a posição, digamos, do STJ ou do próprio Supremo Tribunal Federal, essa posição do tribunal deve ser citada na decisão e para ser confrontada com a posição do STJ ou do Supremo Tribunal Federal e analisar uma aparente discrepância entre elas, e o candidato deve concluir, de acordo com o nosso sistema de precedentes, pela prevalência da posição do STF ou do STJ, mas é importantíssimo que seja escrutinada essa decisão ou que seja comentada essa decisão e aplicada essa decisão quando o candidato disser, por exemplo, que existe uma posição do STJ ou do Supremo sobre o caso, mas que aparentemente, somente aparentemente, ela se aplicaria porque o caso traz meandros, traz pormenores que justificam o seu afastamento. O que eu estou querendo dizer em síntese é que as posições da jurisprudência, principalmente dos tribunais superiores e dos tribunais aos quais o candidato presta concurso, devem ser escrutinadas, devem ser analisadas, devem ser trazidas no bojo da decisão. E, em terceiro lugar, na estrutura da sentença,
A última parte é o dispositivo da sentença, que é a última questão, é a última etapa estrutural da sentença, que é aquilo que efetivamente decide, que é aquilo e somente aquilo, em regra, que transita em julgado. E o dispositivo, normalmente, deve ser, por técnica, muito mais curto do que a fundamentação, muito mais curto do que o relatório, e ele deve terminar com a seguinte frase: em face do exposto, e em seguida o verbo julgar na primeira pessoa do singular no presente. Julgo procedente, julgo parcialmente procedente, julgo improcedente ou julgo extinto o feito. E aqui o candidato deve ter muito cuidado para não extrapolar aquilo que é pedido pelo requerente, pelo autor da ação. Portanto, se o autor da ação pede uma declaração, o juiz não pode condenar. Se o autor da ação pede uma constituição ou uma desconstituição, o juiz não pode simplesmente declarar. O juiz tem que se ater àquilo que foi pedido, sob a pena de sua decisão ser ultra petita ou ser extra petita. E também ser infra petita, quando ele deixa de apreciar todos os argumentos trazidos pela parte. Tá? Apesar de que existe uma divergência doutrinária entre se nesse último caso se trata de decisão infra ou citra petita. Tá? Mas, de todo modo, o que interessa é que o candidato, você deve olhar para aquilo que o autor pede e não pode deixar de analisar nenhum dos pedidos e não pode ir além daquilo que foi pedido pelo autor. E também, no campo das sentenças criminais, se o autor, que é o Ministério Público como regra, salvo as queixas-crimes, que são as ações penais privadas, se o autor pedir a condenação por um furto, você não pode condenar por roubo. Se pedir a condenação por furto simples, você não pode condenar por furto qualificado. Ressalvado aquela regra do artigo 383 do Código de Processo Penal, que é a regra da emendatio libelli, mas que não vem ao caso agora a sua explicação. E após essa primeira frase do dispositivo, você deve também ter muito cuidado com as disposições finais, com o fechamento da sentença. Na sentença civil, as questões de sucumbência devem ser necessariamente examinadas. Custas, despesas processuais, honorários advocatícios, tudo isso deve constar da sua análise. Nas sentenças criminais, deve-se ter também muito cuidado nessa última fase. Por exemplo, depois da fixação da pena, em alguns estados, como aqui no estado de São Paulo e na maioria dos estados, recomenda-se que a fixação da pena seja no final da fundamentação da sentença. Em outros estados, como o estado do Paraná, me parece ser praxe que a fundamentação da pena venha depois do dispositivo, mas essa é a exceção. E depois de você ter fundamentado, depois de você ter dosado a pena, fixado a pena na fundamentação, e você no dispositivo fixar o montante da pena e o regime também a ser cumprido inicialmente, quer seja o aberto, semiaberto ou o fechado, logo após isso, no dispositivo, é muito importante que você siga um roteiro. Em primeiro lugar, analisar se aquela pena privativa de liberdade que foi imposta e consta do dispositivo é passível de conversão em penas alternativas, em penas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, prestação pecuniária, e aqui é muito importante que no parágrafo seguinte você analise os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Depois disso, também é importante que exista uma análise, também nas sentenças criminais, se é o caso de concessão de sursis, que é a suspensão condicional da pena, ou não. E aqui é fundamental que sejam analisados os requisitos do artigo 77 do Código Penal. E depois disso, também é muito importante, é essencial, é fundamental que seja observado o seguinte: se o réu no processo estiver preso,
é imprescindível que seja analisado nesse momento se essa prisão dele, que é a prisão preventiva, se ela vai ser mantida ou se ela vai ser revogada. Então é importantíssimo que exista uma fundamentação nesse sentido, agora coerente com o dispositivo. Tanto é que se o regime inicial fixado for o aberto ou for o semiaberto, me parece que não há lógica na manutenção da prisão. Só existe lógica na manutenção da prisão se o regime inicial fixado na sentença for o regime fechado. E aí o juiz reanalisa os requisitos ali constantes dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e verifica se é caso de manutenção dessa prisão, e se for caso de manutenção da prisão, é imprescindível que o juiz analise isso e ao final coloque recomende-se o réu na prisão em que se encontra, ou se for caso de liberdade, o juiz revoga a decisão que decretou a prisão preventiva e é fundamental que determine a expedição de alvará de soltura clausulado. O que significa alvará de soltura clausulado? É que se o réu estiver preso por outro processo, ele permanecerá preso por outro processo, que é a ordem de liberdade, não é uma ordem de liberdade geral, mas é uma ordem de liberdade vinculada àquele processo em específico. E, além disso, ainda na sentença criminal, é imprescindível a questão da suspensão dos direitos políticos, ali do artigo 15, inciso 3 da Constituição, suspensão dos direitos políticos pelo tempo que durar a condenação, e também os ofícios de praxe, como o ofício ao IRGD. Observando-se que, se for o caso também de mandado de prisão, se o réu respondeu solto ao processo e o juiz vai determinar a sua prisão, também é imprescindível a determinação de expedição de mandado de prisão com a alimentação do banco de dados do CNJ, previsto ali no artigo 289-A do Código de Processo Penal. Tá? E uma questão também muito importante nas sentenças criminais é que não há mais a questão de lançar, a determinação de lançar o nome do réu no rol dos culpados, porque é algo que não mais existe, esse famigerado rol dos culpados, que era previsto no Código de Processo Penal e foi revogado. E a quarta e última dica que eu daria é uma dica mais prática, é uma dica que também não diz respeito à estrutura da sentença, que a dica é estudar a banca e praticar. É fundamental, é importantíssimo que você tenha a estratégia de estudar os integrantes da banca, os desembargadores que compõem a banca. E como que eu vou estudar os desembargadores? A partir da leitura dos seus votos. Vocês entrem no site do tribunal respectivo, façam uma pesquisa no banco de dados pelo nome do desembargador e leiam os seus votos, e vejam a sua postura, e vejam as doutrinas que ele costuma seguir, e vejam a posição dele no direito privado, se é uma postura mais pró-consumidor ou não, mais pró-fornecedor, se é uma postura mais doutrinária, se ele costuma citar mais doutrina, se é uma postura mais jurisprudencial, se costuma apenas se ater às decisões jurisprudenciais. Na seara criminal, se é uma postura mais condescendente às decisões do STF e do STJ, que tendem a ser mais garantistas em matéria criminal do que dos tribunais de justiça locais e dos TRFs em geral, né? Ou se é uma postura mais conservadora, uma postura mais rígida. É fundamental que exista esse estudo, porque na magistratura nós não temos o que nós chamamos no Ministério Público ou na Defensoria de Política Institucional, né? O Ministério Público tem uma tese, tem teses, em geral, mais voltadas à condenação, porque é natural, porque se trata de um órgão de acusação. E a Defensoria Pública tem teses mais voltadas à absolvição, porque isso é natural, porque ela atua na defesa dos interesses dos acusados. Portanto, na magistratura, como não existe essa política institucional pró-condenação ou pró-absolvição, é muito importante que você se atenha à postura dos desembargadores da banca, leiam vários votos dos desembargadores, e a partir desses votos vocês podem montar uma decisão que possa mais bem agradar
os membros da banca. Portanto, esse estudo é fundamental. E, além disso, após estudarem muito bem os votos dos desembargadores, o seguinte passo é praticar, né? Se a pressa é inimiga da perfeição, e esse discurso é muito conhecido, nós sabemos que a prática é amiga da perfeição, porque a prática ela conduz ao aperfeiçoamento, ao melhoramento. Cada dia mais, quanto mais sentenças vocês fizerem, vocês terão mais facilidade, isso é natural, na elaboração dessas sentenças. Portanto, vamos fazer uma revisão às 4 dicas. A primeira delas, que eu mencionei, ler com calma e atenção o caso ou problema, fazendo um rascunho em uma folha ao lado de tudo aquilo que merece ser abordado. Segunda dica, cuidado com a gramática. Terceira, atenção para algumas nomenclaturas e para a estrutura da sentença. E quarta dica, estudar a banca e praticar. Se você gostou dessas dicas, meu conselho é que você conheça o nosso curso online de videoaulas para sentenças e provas discursivas para o concurso da magistratura, disponível no site do CERS, onde você terá aulas extremamente didáticas, ministradas por um corpo docente formado exclusivamente por juízes professores, que trarão os principais aspectos das sentenças cíveis e criminais, das questões discursivas e das dissertações, com indicação dos temas mais prováveis de serem cobrados em cada uma dessas etapas. Além das aulas, você também terá acesso a um rico material de apoio em PDF, que trará o passo a passo para a redação de sentenças cíveis e criminais, que certamente auxiliarão você na obtenção da tão sonhada aprovação. De todo modo, eu agradeço que você tenha parado alguns minutos para assistir às dicas que acabei de passar. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, caso tenha gostado, além de se inscrever no canal e conhecer todos os demais produtos do CERS, fundamentais nessa trajetória rumo ao sucesso, em que nós temos a satisfação de acompanhá-lo. Vamos juntos!